Muito boa tarde a todas e a todos que nos ouvem nesse momento. O meu, o meu desejo de muita felicidade, muita paz, muita lucidez e muita serenidade nesses tempos em que estamos vivendo. E como o tema de hoje é paciência, os meus desejos e votos de muita paciência para todos nós, nesse momento em que estamos precisando nos isolar, estamos desde há algum tempo privados de tudo aquilo que desejamos fazer, que gostamos de fazer, e talvez, e acima de tudo, privados do contato com quem amamos, com quem temos muito carinho. Então, paciência, muita paciência. Paciência, na verdade, é a força, é a energia que nos confere, dentre outras coisas, sabedoria, porque a paciência é uma construção. A paciência, ela independe de credo, ela independe de cultura, de muitas vezes até de acúmulo de conhecimento, muito embora o conhecimento ele nos traz uma lucidez, nos traz uma compreensão de mundo e de vida muito maior. E quando se compreende as coisas, quando se entende o real valor de tudo, nós aprendemos também a ter paciência. Então, paciência é, como eu já falei, essa construção individual, intransferível. Não se pode, talvez, ensinar ninguém a ter paciência. Paciência, como eu falei, é uma aquisição própria do indivíduo, é algo que tem a ver com o próprio amadurecimento do ser. Eu queria destacar aqui talvez dois ângulos do que se pode chamar de paciência. Uma que a grande maioria das pessoas talvez se equivoca e atribui à paciência a característica de saber esperar. O saber esperar, na verdade, não é paciência. O saber esperar é uma consciência de quem tem paciência. Tem gente que não consegue, ficar tranquilo numa fila. Tem gente que se desespera por obter uma resposta do que quer que seja, de um exame, de uma nota na prova, de resposta a uma pergunta que foi feita, resposta da evolução de algum processo na sua vida, na evolução de algum acontecimento, e aí tem gente que realmente não consegue esperar. Tem gente até que não consegue esperar o prato ficar pronto, come muito quente e acaba, como se diz, queimando a língua. Inclusive, o não saber esperar pode nos levar a muitas perdas. O não saber esperar pode nos levar a não conquistar muitas realizações. E muitas vezes o não saber esperar pode nos levar a abrir mão de muitas coisas na vida. Tem uma experiência muito divertida que ilustra talvez isso, e todos vocês podem encontrar essa experiência aqui mesmo no YouTube. É só vocês colocarem assim, a experiência do marshmallow. Ela consiste da seguinte forma: um grupo de crianças são reunidas numa sala, cada uma fica diante de uma mesa, e na mesa é posto um marshmallow, um doce muito gostoso. E aí o tio se aproxima de cada criança e diz assim: olha só, esse marshmallow, esse doce que está na sua frente, é seu. Você pode pegá-lo, você pode tomá-lo agora.
comê-lo, enfim, consumi-lo. Mas, se você aguardar uma hora, o tio vem aqui e lhe dá não um, mas três doces, três marshmallows. E aí o tio sai, abandona a sala e fica lá, ficam as crianças diante do marshmallow. Ela pode pegá-lo a qualquer momento, mas se ela aguardar uma hora, ela ganha outros dois marshmallows. E o que se segue em seguida é muito divertido, é extremamente engraçado a agonia com que as crianças passam para tentarem se segurar e não abocanharem logo o doce, o marshmallow que está à sua frente. Eu nem lembro ao certo se há alguma criança que resiste e não toma logo o primeiro marshmallow, mas vale a pena conferir. De novo, é só ir no YouTube mesmo e colocar o teste do marshmallow. E isso ilustra muitas, talvez ilustra quase tudo na nossa vida. O fato de não sabermos esperar. Nós não sabemos esperar, nós queremos tomar decisões precipitadas. Agora mesmo, no momento em que estamos passando, em função dessa pandemia, do novo coronavírus, tantas e tantas pessoas insensatas querendo tomar decisões precipitadas, querendo tomar decisões imediatistas, por não seguirem a ciência, porque a ciência não se apressa. A ciência, ela não é indiligente, a ciência não é tempestuosa e nem como eu já falei, precipitada. Ela aguarda o tempo certo. A ciência, quando ela atesta uma certeza, é porque ela testou várias vezes, ela confrontou informações, há um verdadeiro controle de qualidade. Mas muitos de nós queremos resultados imediatos, queremos, no caso dessa pandemia, uma vacina para ontem. E as coisas não acontecem por milagre, as coisas não acontecem como que um passe de mágica, né? As coisas vêm no tempo certo. E quando se tenta apressar, quando se tenta atropelar os acontecimentos, a ordem natural dos acontecimentos, sempre vem um prejuízo. A vida nos cobra e cobra muito caro pela nossa desatenção ao passar correto das coisas e do tempo. A vida nos cobra muito caro pela nossa ambição, pela nossa ansiedade para com as coisas. Já diziam os antigos, né? O apressado come cru. O apressado, ele se alimenta sim, mas ele nega a si próprio o primor de saborear o alimento com o sabor certo, na temperatura certa. Então, o saber esperar como produto da paciência é algo patente de quem realmente já construiu esse ambiente de sabedoria em si. E vemos pessoas que sabem esperar invariavelmente de todas as idades. Mas, enfim, saber esperar é aquilo que precisamos entender. Jesus Cristo mesmo, em muitos dos seus diálogos com os seus íntimos, certa vez Tomé lhe pergunta acerca de coisas muito contundentes, e Tomé pergunta, e mesmo a respeito da vida futura, a respeito do porvir após a morte, e Tomé pergunta certa vez a Jesus por que Jesus não era tão claro, por que ele não expunha para todos a verdade. E Jesus, muito tranquilamente, disse a célebre frase que eu acho que todos conhecem: muito eu tenho a vos dizer, no entanto não estáis preparado ainda não é o tempo. Então, sim, é preciso paciência, é preciso saber esperar, inclusive para se entender as coisas, para amadurecer o conhecimento, a vivência.
quem já tem uma certa idade, né? Quem já tem aí meio século de vida, pode-se dizer, como eu mesmo, quantos e quantos momentos já nos pegamos, eu mesmo já me peguei refletindo sobre atitudes do passado e invariavelmente a conclusão é: ah, como eu fui incompetente, ah, como eu fui pretensioso, ah, como eu fui arrogante, ah, como eu fui destemperado, ah, como eu fui inapto, inepto, como eu não soube aguardar. Quantos e quantos problemas na minha vida eu não teria evitado se tivesse tido mais paciência. Tantas e tantas decisões na minha vida que eu tomei e poderia ter tomado outra decisão e não o fiz por não saber esperar, por não ter a paciência. Acredito que todos e todas que estão me ouvindo compartilham comigo da mesma ideia. Mas então, para embasar mais ainda os nossos comentários, eu convido a que todo mundo possa estudar, dar uma lida mais tarde, porque é valioso, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, capítulo 9, no item A Paciência. Esse item é uma belíssima mensagem de um espírito protetor, e ele proferiu essa mensagem na cidade de Harvard em 1862. A mensagem, inclusive, é curta, eu vou ler só, mesmo assim, eu vou ler pequenos trechos. E aqui é interessante, porque aí nós vamos apresentar agora a paciência sob um outro ângulo, a paciência de um ponto de vista talvez mais incisivo. Afinal de contas, quem não sofre? Quem de nós não passou, não passa, e acreditem, por mais duro que possa ser, passaremos ainda por muito sofrimento. O sofrimento, ele é patente, o sofrimento é necessário para a nossa evolução moral, espiritual, inclusive intelectual, porque a cada sofrimento vencido, a cada sofrimento ultrapassado, amadurecemos muito e muito e muito. E aí, nessa mensagem, esse espírito protetor nos conclama a usar a paciência na nossa caminhada também de sofrimento, porque, aliás, ele até nos leva a entender que o sofrimento, na verdade, é para o nosso aprendizado, é para o nosso bem. Olha só, ele começa o texto, a mensagem, dizendo assim, olha só: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Então, olha só. Primeiro, olha a mudança de paradigma, a mudança de compreensão, quando esse benfeitor espiritual, nesse espírito amigo, diz: a dor é uma bênção. Então, muito contrariamente ao pesar, muito contrariamente à ojeriza, ao distanciamento da dor que todos nós temos, esse irmão benfeitor nos diz que a dor é uma bênção. Então, quais são as dores que nós sentimos na nossa vida, no nosso dia a dia? Elas são diversas, né? Temos a dor física, através de alguma doença, seja ela qual for. E, de novo, como é impossível fugir disso, nos dias, quantas e quantas pessoas têm, inclusive, desencarnados, têm, inclusive, abandonado o mundo dito material e indo de encontro à pátria espiritual, e muitos vão com muita dor, muitos vão com muito sofrimento, curiosamente rumando para o que a doutrina nos ensina, que é uma libertação do ser. Mas temos doenças terríveis, doenças que causam dor física
realmente, doenças que nos privam, às vezes até, da nossa sanidade. Sofremos dores materiais também, através do desemprego, através das dívidas, através da falta do necessário. Há quem sofra, inclusive, não porque falta o necessário, mas porque falta o que quer a mais. Um poeta querido nosso, né, que já desencarnou há tempo, Renato Russo, numa de suas lindas canções, ele nos diz que nós somos seres que para nós o que é demais nunca é o bastante. Então, se sofre, não, muitos de nós sofrem não porque não tem o necessário, mas porque não tem aquilo de que quer usufruir como supérfluo. É como na linda música Fix You, do Coldplay, né? Em certo trecho ele diz, quando se deseja o que quer, não o que se necessita. E há muitas pessoas que sofrem por isso também. Temos as dores espirituais, finalmente, também, provocadas por relacionamentos doentios, relacionamentos baseados ou fundados no sensualismo, na posse, no egoísmo, e todo e qualquer relacionamento tendo por premissa e por base o egoísmo, a posse, o desvario, a sensualidade ou o interesse próprio, é sempre um relacionamento doentio e que traz sim também sofrimento. Então é patente, o nosso sofrimento é realmente patente. Só que, continuando, o Espírito amigo nos diz, sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Então, temos que ser pacientes, sobretudo nas nossas dores. Até porque, além do mais, sabemos, devemos ter já maturidade suficiente para entendermos que 99% talvez, ou até a totalidade do nosso sofrimento e das nossas dores, tem por causa nós mesmos. Então, paciência, estudo, reflexão, meditação sobre a causa de cada dor, para aí sim, no aprendizado da paciência, entendermos os mecanismos do porquê e do como nós chegamos aonde chegamos, e aí empreender o conserto, o reequilíbrio, a cura, buscando, claro, força em Deus, em Jesus, no nosso anjo da guarda, nos bons espíritos, e acima de tudo na boa conduta, no bom procedimento, na busca integral do homem de bem, de sermos essa pessoa vivendo no bem, praticando no bem, e sobretudo a caridade, como o Espírito amigo aqui nos recomenda. Ele diz assim, uma das coisas interessantes que é um bom exercício de se aprender a paciência é o perdão. Sim, porque uma das dores também que muito nos aflige através dos relacionamentos problemáticos é a nossa dificuldade em perdoar. E aqui no texto, o Espírito amigo nos diz assim, perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. É um excelente mecanismo de aprendizado de paciência, sabe? Aquela pessoa que lhe tira do sério, aquela pessoa que lhe tira lhe faz perder, às vezes, a razão, lhe faz perder o seu bom senso. E Jesus nos ensina que no exercício de paciência
nós ganhamos essa altivez, essa experiência de vida e assim evoluímos. Aliás, a despeito dos sofrimentos da nossa vida, quer seja necessidade material, quer seja necessidade espiritual, quer seja uma doença, perda de emprego, perda da renchuchuda conta bancária, perda de um ente querido, perda da pessoa amada, amor não correspondido, uma verdadeira gama de infortúnio que às vezes acontecem na nossa vida. Olha só o que esse espírito amigo nos diz. Olha só, a todas essas coisas que nós julgamos serem muito, a todos os nossos sofrimentos, esse espírito amigo nos diz: a vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acaba por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Lembram da experiência do marshmallow? Talvez para a criança seja muito difícil esperar uma hora vendo aquele doce, vendo aquela guloseima deliciosa na sua frente. Mas se ele consegue esperar, ele obtém mais prazer, obtém mais doce. E assim é na nossa vida. Se nós sabemos ter paciência com aquela pessoa que hoje nós julgamos extremamente irritante, extremamente problemática, quem sabe ela será convertida num precioso amigo ou amiga nossa do futuro. E ademais, gente, já à guisa de término, estamos encerrando esse pequeno, mas honesto diálogo fraterno, nós não podemos reclamar do sofrimento. A paciência, na verdade, penso eu, agora opinião pessoal, penso eu que muito mais que uma necessidade de construção, é uma obrigação madura de todos nós. Porque nós temos um passado criminoso, errôneo e totalmente fora do caminho, a corrigir. Nós temos um passado e uma vivência ainda no erro, no mal, no egoísmo, na cobiça, na ambição. E sofremos por isso os danos das nossas próprias atitudes. Quando vemos Jesus Cristo que não tinha nada a se cobrar, que não tinha nada a restituir, que não tinha nada a reequilibrar na sua própria vida, que não tinha débito algum. E, no entanto, talvez foi o que mais sofreu. Então, quem somos nós para reclamarmos dos nossos sofrimentos, cuja causa, invariavelmente, somos nós mesmos? E aí o espírito amigo conclui a sua mensagem dizendo assim: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. É isso. Compete a nós, então, refletirmos e, acima de tudo, amadurecermos sobre a paciência. Talvez não seja fácil, provavelmente não é, afinal de contas, somos nós ainda simples seres humanos, tateando ainda aqui e acolá no escuro, tropeçando ainda um pouquinho aqui e acolá nas escadas obscuras, às vezes, da nossa vida. Mas sejamos pacientes, vale a pena. A propósito, quem tem paciência, inclusive, tem mais saúde. Quem tem paciência, inclusive, tem um sistema imunológico mais reforçado. Os dados estatísticos de pessoas que obtêm um reequilíbrio orgânico em viroses, em síndromes bacteriológicas, são aqueles mais otimistas, são aqueles que sabem esperar, os que são mais obedientes, os que obedecem
as prescrições médicas. E nos dias atuais, que obedeçamos então aos órgãos de saúde, aos pesquisadores que sabem muito mais do que nós. Então obedeçamos-los, ficando em casa, fazendo a nossa parte, evitando assim de nos contaminarmos e de contaminarmos o próximo. Beijo no coração, fiquem com Deus, muita paz e paciência para nós todos. Em nome de Deus, o Todo-Poderoso. Que assim seja.